Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e chegou a hora. Hoje eu vou contar o que achei do Redmi Note 5, um celular que agora, no meio de 2018, é um dos queridinhos do pessoal que considera uma compra via importação. Eu diria que isso acontece, primeiro, simplesmente por ser uma nova versão do Redmi Note. Essa é uma linha conhecida por ter bom acabamento, configurações acima do básico e preço agressivo. E segundo, porque as câmeras deste smartphone vêm sendo muito bem faladas, o que deixou muita gente empolgada. A gente vai tratar disso tudo. Eu quero começar falando de desempenho, porque nesse aspecto de início eu tomei um susto. Ele traz um processador competente, que não é top de linha, mas traz uma boa relação entre desempenho e consumo de bateria. E por isso o que eu esperava era uma performance bastante fluida, abrindo aplicativos diversos e coisa e tal, mas não foi o que eu encontrei, pelo menos na primeira semana de utilização do Redmi Note 5. Aconteceram várias travadas em apps como o Instagram, instabilidades absurdas em outros como o próprio aplicativo de câmera dele. Eu tirava uma foto, para tirar uma segunda demorava bastante, ou então para acessar a galeria logo depois de uma captura também ficava lerdão. Enfim, felizmente depois de 2 atualizações as coisas se normalizaram. Inclusive a segunda dessas atualizações dizia que estava trazendo melhorias de performance e de estabilidade. De fato foi o que aconteceu, e o que eu posso dizer é o seguinte: eu não percebo o Redmi Note 5 sendo claramente mais rápido do que um outro celular da Xiaomi que traz um chip mais antigo, como o Redmi 5 Plus. E com isso eu não estou tratando de diferenças técnicas. A gente sabe que o chip Snapdragon 636 que está aqui é mais capaz do que o Snapdragon 625 que vem no Redmi 5 Plus, mas na prática eu não percebi essa diferença. E o que eu quero dizer é que esse é um celular lento? Não, o Redmi 5 Plus não é lento, é um bom intermediário, ele vai abrir aplicativos com boa fluidez. Se você não esperar uma performance de top de linha, acho que vai haver satisfação aqui. E a boa performance acontece inclusive em jogos. Eu abri títulos pesados e ele rodou sem qualquer problema. A construção dele, como não foi surpresa para mim, é excelente. Fundo em metal, a tela tem boa qualidade de cor e já vem naquele aspecto 18:9, né? É uma tela mais vertical. O leitor de impressões digitais que está aqui na traseira funciona bem para destravar a tela. Tudo aquilo que eu já poderia esperar de um Redmi Note mesmo. Agora, o ponto que vem chamando a atenção das pessoas, que de repente surpreendeu, foram as câmeras. A linha Redmi Note não é conhecida por trazer grandes evoluções de uma versão para outra, mas no Note 5 eu posso dizer que dá para perceber uma melhoria considerável em relação ao anterior. A frontal é boa para fotos no dia a dia, eu não tenho nenhuma crítica especial a fazer sobre ela, mas principalmente a traseira me deixou bastante satisfeito. Ela tem uma qualidade de cor muito boa, a definição das imagens também, e não só de dia. Esse telefone eu posso dizer que me surpreendeu mesmo com alguns resultados que ele me entregou em fotos noturnas, com um nível de ruído bastante controlado e uma nitidez extremamente satisfatória, pelo menos para um telefone que está nessa categoria. Tem ressalvas? Tem sim. Quando você vai tirar uma foto com uma luz mais baixa, se você não ficar paradinho para tirar ela com calma, ou se de repente o assunto que está na sua frente está se mexendo, não vai ser incomum de você conseguir imagens borradas, sem o foco perfeito, porque não é uma câmera super veloz, sabem? Nesse aspecto vale bastante uma noção do comprador em relação àquilo que ele está levando, né? Se você não esperar algo super top de linha, para um intermediário houve uma evolução que eu aprovei bastante sim. Uma curiosidade é que ele tem 2 lentes aqui na traseira, mas ao contrário de outros smartphones com 2 lentes da Xiaomi, como o Mi A1 ou o Mi 5X, a segunda não serve para fazer zoom. Não tem a opção de 2 vezes zoom no aplicativo de câmera. Ela auxilia em pontos como as fotos no chamado modo retrato, aquele que desfoca o fundo das imagens, e os resultados que eu obtive nesse modo foram satisfatórios. Acho que em 70% dos casos ele fez um recorte bastante interessante. Em algumas ocasiões ele deixa desfocado um ponto que não era para estar, mas isso acontece até em smartphones avançados, então sim, o modo retrato do Redmi Note 5 é bacana. Outro ponto que eu fico até empolgado de destacar diz respeito ao microfone. É muito comum que smartphones intermediários da Xiaomi tenham um microfone com captação meio estranha. Eu costumo dizer que eles têm um áudio metalizado, como se estivesse dentro de uma lata, às vezes meio abafado. E não foi o que eu percebi aqui no Redmi Note 5. Quando eu faço uma história do Instagram, por exemplo, a qualidade de áudio que eu obtive aqui foi, sem dúvidas, superior à que eu obtive em um Redmi Note 4 ou 4X.
E por fim, a bateria, que é um ponto que tradicionalmente tem relativo destaque nessa linha da Xiaomi, ela me entregou resultados bons também. Em meu uso tradicional, que inclui YouTube, Spotify, WhatsApp, Instagram, esse tipo de coisa, eu consegui cerca de 25 horas de tempo total, sendo 8 horas e meia para 9 horas de tela ligada. São resultados claramente acima da média e é óbvio que você pode até conseguir mais do que isso, a depender do tipo de uso que você estabeleça. De repente pode conseguir menos? Pode, mas eu acho conseguir mais super possível, principalmente se você habilitar aqueles lances de economia de energia que eu nunca utilizo. Eu nem falei especificamente do sistema operacional porque acabo me repetindo bastante quando eu falo da MIUI, que é essa modificação da Xiaomi em cima do Android original, né? Parece inicialmente com o sistema do iPhone, mas tem funções super úteis e não apresentou nenhum grande pau em minhas mãos, pelo menos depois daquela segunda atualização que eu mencionei no começo do vídeo. No início realmente estava muito instável a MIUI que veio aqui, só que aí depois de updates as coisas ficaram muito boas, quer dizer, de fábrica não estava legal, mas é para isso que servem as atualizações, né? E felizmente aqui deu certo, as coisas ficaram bem estáveis. MIUI é aquela coisa, algumas pessoas que preferem um Android chamado mais puro, meio que torcem o nariz para ela, mas hoje em dia já existe até uma legião de fãs desse sistema que a Xiaomi desenvolve. Para terminar o que eu tenho a dizer sobre o Redmi Note 5, eu posso responder a pergunta, e ele faz jus à fama? E para responder isso, eu percebo que às vezes esses smartphones que ficam populares, né, entre o pessoal que gosta de importar, eles acabam gerando expectativas altas demais em algumas pessoas. E aí, alguns compradores podem pegar um smartphone como esse esperando algo a mais do que ele realmente é, sabem? É o caso do Redmi Note 5 de repente, porque ele vem sendo bem falado pela internet. O que eu acho é que, se você tiver a expectativa correta, se você souber que está levando um intermediário, de repente um intermediário um pouco mais avançado, aí beleza, é realmente um telefone sem erros. Agora, se você quiser um top de linha, se você achar que ele vai ter câmeras com o desempenho de um iPhone 10, de um Galaxy S9 Plus, aí de repente você vai perceber os tropeços que aparecem e afinal isso é compreensível, porque é um telefone que tem um valor bastante agressivo, né? Acho que é uma boa compra que supre as necessidades da grande maioria dos usuários, não de todos, porque existem aqueles que desde sempre estão acostumados com tops e esses sim vão perceber que o Redmi Note 5 não é um canhão de potência, embora seja sim bastante competente. E entre os dois modelos dele, tem o de 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, que é esse, e o outro que tem 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, acho que eu desembolsaria um pouquinho a mais para pegar o de 464. Não que ele traga diferenças de performance que você vai perceber logo de cara, mas no Android, memória RAM adicional é sempre bacana, então eu iria logo no de 4 para garantir uma longevidade. Para quem está apertado no orçamento, aí beleza, 332, eu utilizei esse aqui sem qualquer problema. Não acho, inclusive, que aqueles lances de performance do começo tinham qualquer coisa a ver com a memória RAM que eu tenho nesse modelo aqui, sabem? Porque eu até, inclusive, já peguei telefones mais simples que não estavam apresentando aquilo. Era a instabilidade do sistema mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, ou se você ainda não for inscrito, não esqueça de clicar em inscrever-se e depois no sininho ao lado, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube e me dá uma força também, é de graça. Siga-me nas redes sociais e a gente se vê. Um abração.